amigo ouvinte, está iniciando agora o programa Voz dos Atingidos por Barragens, uma realização do Movimento dos Atingidos por Barragens com o apoio do Sínodo Noroeste Rio-Grandense e ECLB e da Diocese de Santo Ângelo. Em nosso país, as decisões sobre a produção e distribuição de energia ainda são tomadas sem qualquer diálogo com o povo. Precisamos opinar sobre a maneira como queremos produzir nossa energia. Um futuro inteligente e limpo está ao nosso alcance. A obra de Garabi Panambi é uma obra monstruosa e as famílias, os ribeirinhos, estão na incerteza do amanhã, pois não tem um diálogo direto com essas famílias. E ninguém é informado, será que vem a barragem ou não vem? Esta angústia tem que ser tirada do coração dessas pessoas. O povo tem que se unir e não aceitar de maneira alguma, né? Tem que ser resistente. É uma propaganda enganosa que eles estão trazendo para a região, estão gerando muito conflito dentro da sociedade, com as famílias, né? Trazendo discurso de desenvolvimento, mas eu pergunto, que desenvolvimento é esse? Essas duas hidrelétricas, o complexo binacional Garabi Panambi, ele está orçado em torno de 5 bilhões de dólares. E aqui do lado brasileiro irá atingir em torno de 19 municípios. Estima-se que 12.600 pessoas seriam afetadas diretamente e inundaria em torno de 96 mil hectares do lado brasileiro e do lado argentino. As pessoas mais prejudicadas são as pessoas que moram, que sobrevivem da Barranca do Rio, que nem nós, pescadores, vamos ser atingidos diretamente, digamos que 2 vezes atingidos, porque o rio, além de ser fonte de vida, ainda é fonte de sobrevivência, porque daqui a maioria das pessoas tira o sustento. De uma forma ou de outra, todo mundo sobrevive desse rio. Não temos uma lei que diga que o pescador é considerado atingido. Mas como não, se nós sobrevivemos da pesca, né? Então, vamos ser privados desse bem natural que nós temos, né? Que é muito precioso e que até então está sendo ameaçado, está tudo ameaçado. Aqui, a maioria das pessoas produzem alimento, comida mesmo, né? Então não é nenhum fazendeiro que tem aqui, a maioria são pequenas propriedades que tiram dali o sustento. Tu ainda fica pensando, tudo que eu demorei tantos anos para conseguir, de repente está tudo sendo ameaçado, né? Tu não sabe para onde vai, o que vai ser da tua vida, né? Tu vai ter que cortar laços de amizade, né? Então desestruturar a família. Aqui mesmo já tem pessoas que estão entrando em depressão por causa disso aí, porque são pessoas que viveram uma vida, né? Que tem uma vida aqui, né? Nós particularmente criamos nossos filhos, né? Então é difícil, sabe? Não tem palavra para dizer o que é o sentimento de desprezo, porque de certa forma é um desprezo com as pessoas que a empresa faz, é um total desdeixo, uma desconsideração, eles não consideram as pessoas. Mucha tristeza, porque vos tenés una vida entera y recuerdos importantes que pasaste en un solo lugar, de repente quedas todo bajo agua y los hijos crecieron en ese lugar. De repente vas a mirar 2-3 kilómetros y decir, por allá era mi casa, y resulta que está todo bajo agua. No hay explicación para borrar esos sentimientos que es de familia, de vivencia, de convivencia, de espíritu de hogar. Muy difícil. Tener que pensar que ese verde, esa maravilla que hay acá, de repente quedamos todos sumergidos en agua. Vos tenés una historia de vida, criaste tu hijo ahí, nació el hijo, creció, hoy tiene 40 años, tiene otro con 30, otro con 20, y esa gente
esa familia borra una historia, borra un capítulo de su vida, porque resulta que creció, pescó en el río, buscó, fue a la escuelita, de repente desaparece todo, borra un capítulo de la vida, que es una historia importante de la vida de uno, del hijo, del papá, del abuelo, porque todos nos conocieron acá, de repente. As empresas vê os atingidos por barragens como um empecilho para ser removido para a geração de energia. E chegaram e foram botando as máquinas para cima, cortando cerca, né, invadindo as propriedades. E nós se organizamos, lutamos, né, e conseguimos fazer com que eles retirassem as máquinas, conseguimos provar que eles eram os invasores, né, que eles é que são os invasores que estão invadindo aqui, né, e querendo tirar o direito das pessoas, negando informação, principalmente o primeiro direito nosso de dizer não foi tirado, que nós não fomos consultados se nós queríamos barragem ou não, né, informação, nós temos toda a informação pela metade, né, quando tu pergunta o que vai ser da vida das comunidades, quem é considerado atingido, eles não sabem responder ou não respondem porque não querem, né, então é um desleixo total. Que até o momento está sendo ocultado pelos meios de comunicação, mas principalmente por essas empresas que fazem parte do consórcio energético do Rio Uruguai, composto por empresas brasileiras e empresas argentinas, mas coordenado pela principal violadora de direitos humanos, que é a IGVIX, que na barragem de Barra Grande fraudou o estudo de impacto ambiental. E nesse momento essa empresa permanece no Brasil, permanece instalada na região e violando o direito dos atingidos e principalmente o direito à informação. Acá no hay no aparecieron nadie dando algún resultado positivo o con algún papel a donde figura que van a ser indemnizados, cuánto te van a pagar, cuál es tu futuro con relación a la plata que te va a venir. Porque promesa, escuchamos en las radios que vamos a ser indemnizados en los medios de comunicación, pero en realidad no aparece ni uno dando la cara con documentaciones mostrando que hay algo positivo. Infelizmente, né, as grandes empresas que vão ser beneficiadas, uma meia dúzia, querem explorar um bem natural que foi nos dado de graça, né, que é muito precioso e que nós lutamos com todas as forças para mantê-lo vivo. Bem, toda uma barragem, em todo lugar, ela sempre cria mais problemas que soluções. Por quê? Porque não há um envolvimento direto do Estado para fazer com que as pessoas que têm que ser desalojadas se sintam dignamente respeitadas. Elas são descartadas. Ninguém conversa com elas. Elas ficam numa insegurança total. Daqui é um lugar onde as pessoas vivem felizes, onde as pessoas têm tudo o que precisam, não têm tudo o que desejariam, né? Mas têm tudo o que precisam para viver feliz e viver bem.
na bacia do Rio Uruguai temos em torno de 8 barragens já construídas, entre elas Itá, Machadinho, Foz do Chapecó, Monjolinho, Passo Fundo, entre outras. Nessas barragens já construídas na bacia do Rio Uruguai, de cada 10 atingidos, 7 não recebem indenização alguma. Na barragem de Itá, por exemplo, que é um exemplo mais recente, perímetros urbanos ficaram embaixo d'água. A cidade de Itá acabou ficando submersa, ficando somente as torres da igreja para fora do lago. Há muitos anos atrás, né, quando as primeiras notícias da construção da barragem foi que andavam uns militares por aí colocando alguns marcos e aí aquele pessoal um pouquinho mais de idade dizia: vai estourar uma revolução, vai dar guerra, vai dar alguma coisa, porque os militares estavam aí, era ainda no tempo da ditadura, né? E aí eles foram marcando, e aí a coisa foi amadurecendo, daí voltaram fazendo outras coisas, e até que um dia, então, não, é uma construção da barragem, né? Aí algumas pessoas do movimento sindical, algum padre, mas com a causa social, assim, começaram a se reunir e formaram, naquele período, uma tal de, se chamava CRAB, né? Aí se descobriu o grande projeto que tinha de tantas outras projetos que já tinha, né, que acabaram sendo construídos já algumas delas, né? A grande maioria da região eles construíram, e se criou um movimento muito forte, né, que depois passou a chamar MAB, né, Movimento dos Atingidos por Barragem, né? Se você fosse falar uma mensagem de, sei lá, de apoio, de luta, um conselho, o que você falaria assim para hoje as pessoas que estão sendo atingidas agora, né? Depois de tanto tempo que o senhor já foi, né? Que já passou por tanta experiência, assim. O grande problema que nós enfrentamos, assim, que as empresas sempre tentam cooptar algum atingido para que saia da luta e tal. Mas que eles permaneçam na luta unidos e que eles pudessem fazer o que a gente não fez aqui, é envolver mais aquelas pessoas que vão ser atingidas só parcialmente, né? Uma coisa que é quase inaceitável, né, que há quase 30 anos ou há mais de 30 anos se constrói barragem no Brasil, né, e até hoje não existe uma política de direito que nos garanta o direito de como atingido por barragem, né? Que não é assim de baixar a cabeça e dizer, porque eles são bem grandes, eles podem fazer o que eles querem. Não, mas isso é o contrário. Nós temos aqui, sempre existiu e não por eles. Agora o capital ali avançar, né, explorar tudo que... Né? Empresários que vêm de outros países, né, estão aí, né, explorando, né? Então é difícil, né, você aceitar a forma que eles querem fazer, né, com a força, né, meter polícia. Não existe. Então isso é para nós conseguir impedir de qualquer forma, vão com polícia e tudo, né? Ninguém vai se intimidar por as autoridades, o que nós somos dono de nós mesmos ali, né? Eles dizem que é a forma mais barata de se produzir, mas daí fica aquela pergunta, como é que, né, é a forma mais barata de se produzir e nós pagamos a 5ª tarifa mais cara do mundo? No Rio Grande do Sul, nós temos um decreto estadual que foi conquistado através da luta e da organização dessas famílias, juntamente com as demais na bacia do Rio Uruguai, que garante 3 eixos principais, que é reconhecer quem é o atingido por barragem, reconhece que tem uma dívida dos passivos das populações que já foram atingidas e cria um comitê. Esse comitê tem a participação popular dos movimentos sociais e da igreja. Porém, esse decreto é estadual.
Nós, na região de Garabi-Panambi, reivindicamos uma política nacional que ele contemple toda a população atingida, reconhecendo o pescador como atingido, o meeiro, o poceiro, o arrendatário como atingido por barragem, não somente quem tem o polígono de sua propriedade do empreendimento do lago atingido pelas barragens. Temos que ser contra esto, porque há outras formas de hacer represa, há outras tecnologias que podem produzir energia. ¿Y será que en nuestro país, porque somos países de tercer mundo, vamos a seguir en la misma, inundando tierra, inundando, estamos solo produzindo pobreza a la gente? Por que o Estado não se interessa mais em ajudar para que essas pessoas tenham seus direitos respeitados? Eles vieram aqui, receberam, compraram esta terra legalmente. Eles não podem ser descartados agora por causa de uma situação. A nossa luta continua, né? Eu diria que há uma parte que nós começamos é uma etapa, né, de tudo que está para vir ainda. Nós sabemos que é um grande monstro que está vindo para a região, né? E que nós temos que ter força para poder lutar contra esse monstro que está aí, que é o capital, né?